Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a você que está chegando agora aqui no meu canal, tá? Hoje estou aqui com o Mael, modelão nosso aqui. A gente vai fazer um cabelo bem legal nele aqui, galera. Quero que vocês acompanhem até o final. Vocês estão vendo que a gente está toda semana atualizando os conteúdos aqui. Vai ser bom demais ter você aqui com a gente, beleza? Bora pra cima agora. Gente, seguinte, o que a gente vai fazer aqui no cabelo do Mael? A gente vai fazer um taper fade no cabelo dele, né? Então vocês veem que é um cabelo que tá com selagem em cima e tal. Então eu vou mostrar pra vocês também como a gente conseguir uma boa finalização desse tipo de corte, tá bom? Fique com a gente aqui até o final desse vídeo. Vou cortar esse cabelo aqui. Vou vir com o pente 2 de cima pra baixo aqui, ó. Do meio aqui, né, da estrutura pra baixo. Eu não vou usar ele muito lá em cima, tá? Então a gente vai tirar só esse excesso aqui que tá na lateral do cabelo maior. Ele gosta de um cabelo um pouco mais volumoso, né? Mas de uma forma que não fique desproporcional também. Vou vir com o pente 2 só dando uma limpada de cima pra baixo assim. Pra não tirar muito, tá? Vocês vão percebendo ó, que vai caindo mais o excesso mesmo, tá vendo? Agora, pessoal, vou vir com o nosso pente 2 mesmo, né? De baixo pra cima, mais na parte do acabamento aqui, ó. Deixando a mão pra fora, né? Pra me deixar sem peso esse pezinho, pra não deixar aquele acabamento muito pesadão. Deixa eu vir com a mão bem leve. Na parte da frente aqui, gente, ó, a gente vai dar só uma limpadinha bem de leve, puxando a máquina pra fora. O Mael, ele não gosta de fazer um taper muito alto, né? Principalmente porque ele tá com o cabelo maior em cima. Então qual que é a lógica que a gente tem aqui pra lateral, gente? A parte de proporção. Quando você tem um cabelo maior na parte de cima, você precisa de mais estrutura para esse cabelo ele ficar bem conectado. Então, como é um cabelo que está maior em cima, né, que ele precisa de mais estrutura para conectar melhor, então a gente não pode subir muito esse degradê para não tirar justamente a estrutura que a gente está comentando aqui agora, beleza? Então vamos dizer assim que na parte da lateral a gente vai fazer meio que um low taper, né, um taper um pouco mais baixo, e na parte de trás a gente vai subir um pouquinho mais, mas aí vocês vão acompanhar ao decorrer do vídeo, beleza? Pessoal, então eu tirei o excesso, o peso do acabamento que eu queria, tirei aquele volume de cima para baixo. Agora a gente vai vir com a nossa máquina zero, criando a nossa linha base. Aqui lembrando que eu não posso subir muito, né, porque ele gosta de um taper mais baixo. Tá? Na sequência aqui, gente, ó, eu vou vir com a nossa máquina de acabamento e eu vou quase encostar aonde eu passei a zero baixo, beleza? Mão bem levinha. Por que eu não encosto até onde eu passei zero baixo, pessoal? Porque eu preciso, né, que tenha uma diferença da máquina de acabamento para zero baixo, na hora para ter uma transição ainda mais limpa. Dando continuidade aqui então, a gente vai vir com a nossa shaver. Essa shaver aqui também, pessoal, eu não posso encostar até onde eu passei a zero, tá? A shaver ela vai encontrar com a altura que eu passei a máquina de acabamento. Então passei a shaver de baixo para cima marcando, agora de cima para baixo desmarcando. Pessoal, então aqui passamos o pente 2, na sequência vamos passar o pente 1,5, alto, tá? Sem subir muito também. E a cara, beleza? Fechou? 1,5 baixo. Então aqui a gente tem a nossa linha baixa, a gente tem a nossa transição e a gente tem a nossa estrutura. Beleza? Vamos trabalhar com o pente meio na alta, com o movimento mais reto, né? Em relação à linha da zero. Então pego a linha da zero aqui, pessoal, e passo o pente meio alto reto. Ok? Passei ele meio alto reto, não está sendo mais nada. Tinha o pente meio baixo. E trabalho ele em movimento reto também, só que um pouco mais curto. Beleza? Na sequência a gente trabalha intermediário, para terminar de tirar a marcação. Pessoal, não ficou uma marcação forte da zero, mas mesmo assim eu vou fazer um papel de correção aqui, né? Só para a gente evitar de ter um degrau, alguma coisa na parte da zero aqui. Então fica com a zero intermediária, trabalhando só com a quininha dela, tá vendo? É como se fosse uma espécie de polimento. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou separar esse topete do Mael aqui, né? Eu vou jogar ele pra cima aqui. Não vou fazer uma divisão muito exata não, tá? Vou só separar mesmo pra não ficar caindo aqui pra gente fazer o pente corrido, beleza? Então aqui, ó, vou segurar com os dois dedos e eu vou vir com esse grampo prendendo. Beleza?
tirar agora essa diferença que ficou aqui na conexão. E como não criou degrau, pessoal, vou trabalhando mais superficial nessa sombra e nesse volume que gerou, tá bom? Aqui, pessoal, agora a gente vai fazer a point cut, né? Então a gente vai passar a tesoura reta em relação ao fio para equilibrar a parte de densidade de fio. É como se eu criasse micro falhas no cabelo, né? Intencionalmente. Pessoal, vamos vir agora para a parte de trás aqui, né, do cabelo. Então, vocês vão acompanhar aqui. A gente vai vir com a nossa zero baixo. Como eu falei para vocês, né, a gente tem que ter o feeling, né? Como esse cabelo tá maior na parte de cima, a gente não pode subir tanto, né, com a zero, com o degradê, principalmente nesse tipo de corte. Toda vez que a gente quer criar uma marcação, a gente marca com o movimento mais em C, né, que é puxando para fora assim, o final do movimento. Aqui é a mesma pegada, ó, a gente vai vir com a máquina de acabamento quase encostando na zero. Estou usando aqui uma All Detailer Gold, né, essa máquina aqui é bem legal também. Para quem quer ter uma precisão maior, para quem quer economizar no tempo do corte, né? Se tem uma precisão, se tem um motor mais forte, agiliza bastante. Pessoal, a mesma pegada, ó. A gente vai vir com a máquina shaver agora, removendo tudo o que tiver aqui para baixo. E na sequência a gente vai vir de cima para baixo desmarcando. Ó, vamos vir com a máquina número 3, criando a nossa estrutura aqui, né? Movimento mais reto. Vem agora com o pente 1,5 alto, movimento reto também. 1,5 baixo agora, copiando o movimento do 1,5 alto. E a máquina ela sai sozinha na curvatura da cabeça, tá, pessoal? Pessoal, a gente tem aqui então a nossa linha base, nosso espaço de transição e nossa estrutura, que é essa parte de cima aqui, tá? Então agora a gente vai fazer a parte da transição. Pente meio alto, passando o movimento reto também, já conectando direto com o pente 1,5, beleza? Pessoal, zero intermediária só em cima da linha da zero. Essa zero intermediária um pouco mais alta, ela é como se fosse um polimento, porque eu trabalho mais com a quina da lâmina, tá vendo? Então você pega algumas regiões bem específicas. Pessoal, a parte de trás aqui, ó, a mesma pegada, ó, pra gente fazer essa conexão aqui, que a gente vai fazer? Vou usar uma tesoura dentada, que tira um pouquinho mais, e vou vir nessa parte de sombra e volume, ó. Vou fazer o pente corrido, sempre elevando a mecha pra cima, assim, tá vendo? Pra me tirar. Então, quando a gente quer tirar o peso, a gente leva a seção lá pra cima, tá vendo? Vou trabalhar a parte da sombra aqui agora, com um pente mais fininho, tá vendo? Então ele começa mais maior aqui na frente, vai diminuindo, tá? Isso significa que a gente consegue pegar umas regiões assim mais limitadas, né? Que talvez com outro pente a gente não conseguiria pegar. Agora a gente vai vir só na parte da sombra, tá vendo, gente? Ó. Tô usando agora uma Tondeu, né, gente? Igual eu tava falando pra vocês anteriormente. Que é uma tesoura que eu gosto muito de usar para polimento, tá vendo? Porque ela tira bem pouquinho, então não tem perigo, né, de eu ferir esse degradê de tudo isso que a gente tá fazendo. E automaticamente vai dando mais vida para esse degradê, né? Agora nessa parte da lateral aqui da nuca, ó. Mesma pegada. Vocês podem perceber que agora eu inverti a tesoura meio que na diagonal para acompanhar o formato, né, que esse fio nasce. Pessoal, agora a gente vai fazer a técnica de point cut aqui. Então a gente vai vir com a tesoura, né, em relação à direção que o fio nasce e vamos trabalhar nos pontos de densidade novamente, beleza? Então aqui ó, com a tesoura reta, bem de levinho, não preciso ter pressa para fazer, bem rápido. Acho que num corte você vai gastar de 3 ou 4 minutos para você conseguir fazer esse tipo de polimento aqui tranquilamente, tá? Uma coisa que traz uma identidade, né, para o seu trabalho
e que você também não vai precisar gastar tanto tempo, né, como a galera imagina, beleza? A parte da zero, eu vou inverter um pouco a tesoura na Deep Cut e vou trabalhar com ela mais diagonal em relação ao fio, para tirar mais mesmo, tá vendo? Então, Put Cut eu tiro menos e a Deep Cut eu tiro mais, beleza? Pessoal, se liga como que a gente vai realçar, né, todo esse degradê, tudo que foi criado aqui, ó. Então a gente vai vir aqui, vai vir só com o canto da lâmina pra gente conseguir fazer uma linha mais curva, tá vendo, ó? E a gente vai tirar só uma pontinha aqui, ó, pra deixar ele bem marcadinho. Continua olhando aqui, pessoal, mesma pegada, ó. A gente vai vir só com a quina, né? Pessoal, eu sempre digo aqui, né, e repito, cara, uma das coisas que eu levo muito, que eu acho muito importante para todo corte de cabelo que eu faço, é essa parte de acabamento, né? Você caprichar esse detalhe do acabamento, do polimento, do encaixe de cabelo. Então assim, cara, se vocês puderem não abrir mão disso aqui, gente, vocês não têm ideia de como que isso aqui traz uma identidade, né, pro trabalho de vocês e faz com que vocês sejam isso diferente, né, para os seus clientes e para as pessoas.